Todos nós enfrentamos tempestades na vida. Momentos em que os ventos sopram forte, as ondas parecem nos engolir e a fé é colocada à prova. Nesta história, os discípulos de Jesus experimentam o medo mais profundo e, ao mesmo tempo, testemunham o poder mais grandioso, o poder do Filho de Deus sobre a natureza. Hoje, vamos reviver o milagre em que Jesus acalmou a tempestade e descobrir o que essa história revela sobre fé, confiança e autoridade divina. Era fim de tarde. Jesus havia passado o dia ensinando multidões às margens do mar da Galileia. Exausto, mas sereno, ele se volta aos discípulos e diz: "Passemos para o outro lado." Aquela era uma frase simples, mas cheia de propósito. Jesus sabia o que os aguardava naquela travessia. Ele não prometeu ventos favoráveis, mas prometeu presença. E a presença de Jesus em nossa barca é sempre a garantia de que o destino será alcançado, mesmo que o caminho seja tempestuoso. Os discípulos embarcaram. O barco começou a deslizar suavemente pelas águas tranquilas. O sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de dourado e vermelho. O mestre, cansado deitou-se na parte de trás do barco e adormeceu sobre uma almofada. De repente, as nuvens começaram a escurecer. Um vento forte começou a soprar sobre o mar. Ondas se levantavam como montanhas líquidas, e o pequeno barco era sacudido de um lado para o outro. A noite ficou densa, fria, assustadora. A tempestade rússia e o medo tomou conta do coração dos discípulos. Eles tentavam manter o barco firme, mas a água entrava, enchendo o convés. Pedro, Tiago, João, pescadores experientes, gritaram ordens. Mas a força do mar era maior. E, em meio àquele caos, Jesus continuava dormindo. Imagine a cena: o barco à beira de afundar. E o mestre, tranquilo, repousando. O medo fez os discípulos correrem até ele e clamarem: "Mestre, não te importa que pereçamos?" Era um grito de desespero, mas também uma confissão. Eles sabiam que somente ele podia fazer algo. Jesus se levantou. O vento batia em seu rosto, as ondas o cercavam. Mas seus olhos estavam firmes. Ele olhou para o mar enfurecido e, com voz firme, declarou: "Acalma-te. Silencia." E naquele instante, o vento cessou. O mar se aquietou. Um silêncio sagrado tomou conta do ambiente. As ondas se transformaram em espelhos tranquilos. E o céu voltou a se abrir. Os discípulos ficaram atônitos. O mesmo Jesus que momentos antes dormia, agora se mostrava como Senhor do universo. E então ele perguntou: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Essa pergunta ecoa até hoje, em meio às tempestades de nossas próprias vidas. Quantas vezes clamamos: "Senhor, não te importas comigo?" E esquecemos que ele nunca dorme espiritualmente, e que mesmo em silêncio, ele continua no barco. Os discípulos se entreolharam, cheios de espanto e reverência, e disseram uns aos outros: "Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?" Essa é a pergunta central de toda a fé cristã. Quem é Jesus para você? Para alguns, ele é apenas um homem bom, um profeta, um mestre. Mas, para quem o conhece de verdade, ele é o Filho de Deus, o Senhor das tempestades, aquele que tem autoridade sobre toda a criação. O mar o conhece, o vento o obedece, e até as trevas tremem diante da sua voz. A tempestade que os discípulos enfrentaram foi real, mas também representa as tempestades da alma que todos enfrentamos. Existem momentos em que tudo parece desabar. A doença chega, a perda dói, o medo sufoca, e o barco da nossa vida parece pequeno demais para as ondas que se levantam. Mas é nessas horas que Jesus quer nos ensinar que a fé não é ausência de tempestade, e sim presença de confiança. Ele pode até parecer silencioso, mas está sempre no controle. Quando a fé é provada, o medo precisa se calar. E quando Jesus fala, até o caos obedece. Se hoje você sente que o barco da sua vida está balançando, lembre-se, Jesus está com você. Ele pode não impedir todas as tempestades,
mas ele sempre acalma o coração que confia. O mar da Galileia se acalmou naquele dia. Mas o maior milagre não foi o vento parar. Foi o coração dos discípulos aprender a confiar. Jesus continua acalmando tempestades, não apenas no mar, mas dentro de nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se o medo estiver rugindo ao seu redor, feche os olhos e ouça a voz do Mestre dizendo: acalma-te, sou eu, não temas. Se esta mensagem falou com o seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que está enfrentando uma tempestade e inscreva-se no canal Além da Visão, para continuar descobrindo as verdades espirituais que fortalecem a fé e alimentam a alma. Porque aqui nós aprendemos a ver além das ondas, a enxergar além da visão.